Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje vou estar fazendo a apresentação deste livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. Então, bora para as especificações do livro. E o nome do livro é Comentário Bíblico de Swindoll, comentando o livro de Romanos. O autor é Charles R. Swindoll. A altura do livro é de 23 centímetros, a largura é de 16 centímetros. A espessura é de 1,8 centímetros, são 377 páginas, as folhas são brancas. O acabamento é de brochura e com orelha. Editora Agnus, copyright 2015 e vindo para o Brasil, primeira edição, 2023. Então, deixa eu te mostrar aqui como que ele é. E aí eu vou estar dando uma lida aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que é o livro atrás, certo? Romanos, escrito pelo renomado teólogo, comentarista bíblico e pastor Charles Swindoll. É uma exploração profunda e envolvente da epístola bíblica de mesmo nome, escrita pelo apóstolo Paulo. Nesta obra magistral, Swindoll nos guia através do rico e complexo conteúdo da carta aos Romanos, desvendando suas mensagens atemporais e oferecendo insígnias perspicazes para a compreensão e aplicação prática do texto. Com habilidade explorativa e clareza, o autor mergulha nas verdades fundamentais presentes no livro de Romanos. Ele explora os temas cruciais da justificação pela fé, da natureza do pecado e da graça divina, e da obra redentora de Cristo e da vida no Espírito. Swindoll não apenas aborda as questões teológicas, mas também as relaciona às nossas vidas cotidianas, mostrando como os princípios contidos em Romanos têm relevância profunda para a nossa jornada espiritual. Este e os demais volumes da série trazem comentário, versículo por versículos, gráficos, mapas, fotos, termos-chaves e conteúdo adicional com aplicação prática. Este material literário ricamente informativo destina-se a qualquer pessoa que esteja buscando um recurso satisfatoriamente prático para examinar com profundidade a palavra de Deus, certo? Fiz aqui algumas separações, que aí a gente vai estar dando uma olhadinha, certo? E aí, o que eu vou fazer? Mostrar aqui para vocês como que é por dentro do livro, tá? Aqui está, olha. Aqui, por dentro aqui do livro. Comprei este livro no dia 4/4/2025 e gastei R$ 40,99 na livraria Ebenezer, tá? Deixa eu trazer mais para cá. Aqui está a contracapa, a ficha catalográfica, certo? E aí tá o sumário. Aqui a gente vai encontrar o prefácio do autor, o sistema numérico de Strong, percepções sobre os humanos, e depois Romanos, introdução, saudação, a ira de Deus, a graça de Deus, a fidelidade de Deus, a majestade de Deus, a justiça de Deus e a comunidade de Deus. Aí a gente entra aqui no prefácio, certo? Depois o sistema numérico de Strong. Para quem sabe, a gente tem diversos vídeos já deste autor, certo? Então tem muita coisa aí. Aí eu leio também uma partezinha dessa numeração aí de Strong, tá? Percepções sobre Romanos. O grande plano de Deus, o qual todos nós somos convidados a fazer parte, nada mais é que a intenção do Criador de levar a sua criação a estar debaixo do domínio divino, de purificá-la do mal, de redimi-la e reclamá-la e de renovar
o universo para que ele, mais uma vez, reflita sua glória. O plano de salvação é boas novas para cada pessoa individualmente, mas a maior notícia de todos é a volta da justiça de Deus ao seu devido lugar no mundo. Aqui está um mapa, né, da onde foi centrado o livro de Romanos, a história de Romanos e tal, tá? Aí aqui mostra aqui, olha, referente ao mapa, o Império Romano Oriental. Depois de retornar a Israel, ao final de sua terceira viagem missionária, Paulo visitou os líderes da igreja em Jerusalém para compartilhar os resultados de seu ministério. Ele planejava navegar até Roma, onde lançaria sua missão à fronteira ocidental da Espanha. Contudo, de acordo com o que fora profetizado, Paulo foi preso, Atos 20, versículo 22 ao 23. Ele definitivamente viajaria para Roma, preso. E aí, Romanos, a introdução. Viaje de volta no tempo comigo. Vamos retornar ao inverno do ano de 57 da era cristã. Estamos em uma estreita faixa de terra entre a Grécia continental e o Peloponeso, eita nós, onde uma cidade romana arrecada fortunas com navios abarrotados de carga e de turistas de grande poder aquisitivo. Fora da cidade, na casa de um cristão rico e hospitaleiro chamado Gaio, dois homens conversam solenemente sobre o conteúdo de um rolo. Um deles caminha pela sala, apresentando seus pensamentos ao outro, que está sentado junto a uma grande mesa tomando notas em abundância. O interlocutor se move com a força intencional, embora seus ombros estejam encurvados, em uma dificuldade perceptível prejudique a sua marcha. Seu braço e sua face trazem marcas do vento, sol, da idade e dos maus tratos. Os seus dedos estão atados, enrolados e fundidos num ângulo não natural, um sinal revelador de apedrejamento. Eu acho que vocês já sabem de quem está sendo falado aqui, né? Seria de se esperar que um corpo como esse abrigasse um espírito quebrantado e desmoralizado, mas os olhos revelam algo diferente. Eles brilham com energia e faiscam com o otimismo de um adolescente que está prestes a conseguir a sua carteira de habilitação. A cidade é Corinto. Aquele que anda de um lado para o outro é Paulo, um amanuense sentado à mesa é Tércio. O documento que está preparando um dia se tornará a carta do apóstolo à igreja em Roma, a obra literária mais significativa que o Senhor comissionou aos seus prolíferos evangelistas a escreveu. Aí vai indo, tá? Certo? Aqui ele vai dar mais ou menos uma pincelada, né? No livro de Romanos e tal, o esboço como que está separado o livro de Romanos, que é o que aquela divisão que eu li lá no sumário, certo? Aqui chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho, cheio de bondade, planejamento, instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros, o evangelho de Cristo e a paz humana, que Romanos historicamente chamam os 2 primeiros séculos do governo romano após o nascimento de Cristo, de paz humana, ou paz de Roma. Ele era pacífica, no sentido de que Roma se concentrou menos na conquista estrangeira e mais na estabilização das terras nas quais já governava.
Esta, contudo, era sem dúvida uma paz brutal. O império era capaz de rapidamente mobilizar grandes exércitos para qualquer lugar entre Roma e a Pérsia, e normalmente respondia à insurreição com crueldade chocante. Tão logo uma revolta era reprimida, não era incomum que os sobreviventes fossem crucificados ao longo das estradas que levavam à região como uma advertência aos novos colonos. E aí aqui mostra aqui mais uma parte da placa, né? Olha, placa de pedra, firmemente encaixada. Aí aqui está o solo, composição da estrada de Roma, como que era, tá? E aí vai indo. O que que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E aí a gente já entra de fato para o comentário bíblico, tá? Então aqui já tem aqui a saudação. Esse capítulo vai comentar aqui Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Imagine como você se sentiria se descobrisse uma cura 100% natural, 100% eficaz e completamente gratuito para todos os tipos de câncer. Quanto do seu próprio tempo, energia e dinheiro você gastaria para tornar essa cura maravilhosa disponível à maior quantidade de pessoas possível no período de sua vida? Paulo era um homem em uma missão. Qual era a sua tarefa? Distribuir a commodity, uma commodity mais preciosa que o mundo recebeu, que é o quê? O Evangelho, uma cura formulada por Deus para ser 100% eficaz contra a doença terminal do pecado. O Evangelho, ou Evangelium, boas novas, na linguagem dele, tornou-se a força motriz de sua vida. E quando estava prestes a levar essa obsessão magnífica a um nível completamente diferente, o apóstolo convocou a ajuda de seus irmãos e irmãs em Roma. Infelizmente, eles nunca haviam se encontrado. Aqui estão algumas palavras, né, alguns termos chaves do livro de Romanos, que é apóstolo, certo? Apóstolo enviado. Aí tem aqui, ó, dikaionis, que é uma língua grega, se eu não me engano, que quer dizer o que? Justiça e retidão. Aqui o evangelho, depois aqui é fé, confiança e dependência, depois salvação, libertação e proteção. E aqui já traz aqui o primeiro capítulo aqui, né, e versículo. Missão Evangelho. Leia Romanos do 1, capítulo 1 ao 17. E aí aqui já traz uma explicação aqui, tá? Deixa eu ver aqui como que tá aqui separadinho, ó. Aqui então você vai explicar o versículo 1, tá? Os primeiros 7 versículos da carta de Paulo formam uma proposição longa e complexa, com diversas frases colocadas entre Paulo e a todos os que em Roma são amados de Deus. A audiência oriental não deve ter tido nenhum problema em compreender esse estilo de escrita, mas a frase intercalada pode ser terrivelmente confusa para nós. Dessa forma, em favor da simplicidade, permita-me analisar o texto de duas maneiras. Primeiramente, perceba o quadro Saudação de Paulo, a qual vamos nos referir posteriormente. Segundo, perceba essa saudação, segue um roteiro simples. Aí aqui o autor é Paulo, o assunto composto por várias frases que apresentam o conteúdo da carta e os destinatários a todos os que em Roma são amados de Deus, e a saudação a vocês, graça e paz. Aqui tá os versículos que
foram separados aí a leitura, tá? A escrita, quer dizer. Os cristãos de Roma conheciam Paulo apenas por sua reputação. O ministério dele havia começado bem longe, em Jerusalém, e se espalhou-se pela maior parte do leste do Império Romano, mas o apóstolo ainda não havia visitado a capital do império. Dessa forma, poucos ali haviam visto o homem em pessoa. Todavia, sua estrutura como líder cristão era inigualavelmente inigualável, especialmente entre os gentios. Em razão disso, ao se identificar, Paulo poderia ter escolhido qualquer quantidade de capítulos diferentes. Poderia ter chamado a si mesmo de erudito, uma vez que foi ensinado pelo renomado mestre judeu Gamaliel. Poderia ter se apresentado como cidadão romano, um título de influência significativa na capital do império. Também poderia ter chamado a atenção para o seu encontro pessoal com Cristo ressurreto, ou por ter visto pessoalmente o esplendor do céu. Em vez disso, ele optou por uma designação que considerava muito mais elevada, muito mais impressionante do que qualquer outra. Dolus Christus, servo de Cristo Jesus. Gregos e romanos desprezavam a servidão mais do que qualquer outra coisa. Eles não tinham objeção ao serviço governamental, contanto que ele fosse voluntário, uma expressão de boa virtude de um cidadão leal. O serviço compulsório, por outro lado, significava a perda da liberdade. E perder a liberdade era poder de dignidade que a pessoa possuía. Na Septuaginta, o termo doulos poderia se referir a um serviço ilegal ou irracional, como a escravidão de Israel no Egito, a servidão de Jacó a Labão, aí Gênesis 29, 18. Em alguns momentos, doulos se referia àqueles que estavam sujeitos ao governo de outro, como no caso em que o governador tinha que pagar tributo a outro rei mais poderoso. Sendo assim, ninguém queria receber título de doulos, a não ser, é claro, que a pessoa servisse a Deus. No serviço do Criador, nenhum título poderia ter sido mais valorizado. Entre os servos de Deus, temos Abraão, Moisés, Davi e outros heróis da fé dignos de nota. Paulo apresentou-se adicionando duas outras designações, a de servo. Primeiro, ele foi chamado por Deus para ser seu apóstolo. Na cultura grega secular e na Septuaginta, apóstolo era uma referência a alguém enviado para realizar uma tarefa em favor de quem enviava. O apóstolo era um emissário. Em Gênesis 24, do 1 ao 9, por exemplo, Abraão encarregou um servo com a missão de encontrar uma esposa para Isaque, de modo que a aliança pudesse passar para seu herdeiro. Do mesmo modo, Paulo reivindicava a autoridade não com base na educação, na personalidade ou até mesmo em função de uma revelação especial, embora ele pudesse ser legitimamente reivindicado todas essas coisas, mas com base no mandamento daquele que o havia enviado. Sua autoridade procedia diretamente no próprio Deus. Segundo Paulo escreveu que fora separado para ensinar e pregar o Evangelho, Romanos 1:1. A palavra grega aqui é aporizo, que significa simplesmente separar ou reservar. Contudo, o termo carregava um significado bastante profundo, um que se baseava em sua experiência pessoal. Com efeito, Paulo disse durante a melhor parte de sua vida de jovem adulto, vivi dentro de um círculo limitado por um horizonte que eu não podia cruzar. Então o Senhor me confrontou na estrada de Damasco, onde eu desejava perseguir e até mesmo matar aqueles que o seguiam, e me transportou pela fé
para um mundo além do meu antigo horizonte. Fui transportado por um círculo de existência para outro. Além do mais, o apóstolo declarou que fora separado para levar o evangelho ao mundo. Certo? Então, essa é a explicação do versículo 1, do capítulo 1, versículo 1. Aqui está a saudação de Paulo, tá? Um trecho bíblico aí, tá? Um trecho da passagem de Romanos 1 e vai até o 7, tá? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele, que antemão, por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, e como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos a graça e apostolado para chamar entre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Aqui tem algumas referências bíblicas, né, do Antigo Testamento no livro de Romanos. Tem muitas aí referências bíblicas, né? E aí continua, tá, gente? A explicação aqui não é longa. Tem umas que é por perícope, então aqui está explicando do capítulo 8, ou do versículo 8 até o versículo 13. Aqui só vai comentar o capítulo 14, por exemplo. Tá certo? Olha, aqui vai explicar o capítulo 15, olha, desculpa, o versículo 15. Estou disposto a pregar o evangelho. A paixão de Paulo ardia com urgência de alguém que havia acabado de descobrir a saída de emergência em um arranha-céus em chamas. Desesperado para salvar outras pessoas, ele grita: por aqui venham, por aqui. Desçam logo esta escada. É por aqui que vamos sair. Esta é a rota de fuga. Mesmo depois de 2 décadas de recorrentes dificuldades como fome, sede, frio, naufrágio, assalto, espancamentos, prisões e apedrejamentos, mesmo depois de ver o sucesso de seu trabalho, ao ver o império salpicado de comunidades crescentes de crentes, Paulo permanecia ansioso por cumprir o seu chamado em lugares ainda mais distantes de seu lar. Certo, meu povo? Então aqui, olha só, já indo já para o próximo capítulo, vai comentar o capítulo 18, o versículo 1, capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, certo? Então aqui está mais uma apresentação, olha só, aqui tem alguns conteúdos extras, como por exemplo aqui, olha, meu diário, inocência perdida. E aí a gente vai dar uma lidinha aqui para vocês terem uma ideia, tá bom? Quando você se torna avô, é impossível deixar de ver as coisas de maneira diferente. Nosso primeiro passo na estrada rumo à maternidade é um despertamento repentino para o fato de que o mundo nem sempre é um bom lugar. Então, depois de décadas tentando se acostumar à presença do mal em um universo sobre o qual Deus é soberano, um neto faz que você compreenda tudo. Quando pega aquele pequeno ser em seus braços, de repente vislumbre de algo que você perdeu muito tempo atrás, brilham no canto do olho de sua mente. E se você não for muito durão, descobrirá que se trata de uma preciosa e passageira qualidade de fascinação infantil. Lembre-se da fascinação infantil? O brinquedo realmente falam?
A loja de departamentos do Papai Noel viaja ao Polo Norte apenas para visitar a sua cidade. O tio Bob realmente consegue tirar uma moeda do ouvido de alguém e o Papai Noel é de fato o maior do que a própria vida. E aí vai indo, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. E aí no finalzinho, que eu tinha separado, isso daqui é a segunda tentativa do vídeo. Não de hoje, né, mas de outro dia. Aqui tem as notas, né? As notas. Depois das notas tem aqui para você escrever, fazer a sua escrita aí referente ao livro. Tá bom? Então essa é mais uma apresentação. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ative as notificações, para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. Lembrando, aqui tem vídeo todo sábado a partir do meio-dia. E também tem alguns vídeos adicionais que sempre tem aí no canal. Tá bom? Deus abençoe a todos. Não se esqueça de deixar seu joinha. Se inscrever no canal caso você não é inscrito, e se inscrever também, nos segue lá na página do Instagram, lá eu vou postar e posto às vezes algumas fotos de livro, vou estar mais presente lá também, tá bom? Deus abençoe a todos e tchau!